Um esquecimento, uma distração, uma execução de um procedimento não aprovado. Os elos se fecham para um voo que durou apenas 14 segundos no ano de 1987. Senta, que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com você? Tudo bem. No dia 16 de agosto de 1987, o voo 750 da Northwest Airlines decolou da cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, lá nos Estados Unidos, com destino à cidade de Saginaw, em Michigan, com uma escala em Detroit. O voo foi realizado pelo MD-82 de prefixo November 312 Romeo Charlie, que ainda utilizava as cores da Republic Airways, com o nome de Northwest, que havia se fundido com a empresa um ano antes. A Northwest não operava nenhum avião da série DC-9, mas acabou adquirindo uma frota de 134 aviões durante essa fusão. As tripulações de voo permaneceram segregadas e operavam de acordo com os procedimentos anteriores da Republic. O McDonnell Douglas MD-82 era uma versão melhorada do antigo Douglas DC-9, que era um projeto de bimotor a jato lá da década de 1960, e na época era o principal concorrente do Boeing 737. Era uma aeronave bem popular nos voos domésticos nos Estados Unidos, com quase 1.200 aeronaves da série MD-80 sendo produzidas. Ainda hoje a gente vê muito MD-80 lá. No comando do voo estava John R. Malls, de 57 anos de idade e com 31 anos voando aviões de passageiros, indo desde o Douglas DC-3 até o Boeing 757. Ao seu lado, o primeiro oficial David J. Dodds, de 35 anos de idade e que voava há 8 anos na empresa. Era uma tripulação bastante experiente. O voo 750 ocorreu normalmente e lá em Saginaw, o avião assumiu o voo 255. Com destino a Santa Ana, na Califórnia, com escalas novamente em Detroit e Phoenix, no Arizona, com a tripulação sendo exatamente a mesma que tinha feito o 750. Antes, deixa o like aí se você está curtindo esse vídeo, tá? Não esquece, é importante para o canal. Antes de continuar essa história, eu quero deixar aqui o feliz Dia dos Pais a todos os papais que assistem o canal. Eu já ganhei o meu presente deste ano, que foi um kit da Insider. Ó. Ela tem uma tech t-shirt de manga longa, tá aqui ó, deixa eu mostrar, esse foi o meu presente, tá? Tech t-shirt manga longa e uma bela polo core. E do jeito que o clima anda doido, né? Hora tá frio, hora tá calor, a Insider acaba sendo a vestimenta ideal para você acompanhar essas mudanças. Afinal, a Insider auxilia na regulação da temperatura corporal. E a gente nunca pode esquecer também da ação anti-odor. Toda a diferença na nossa vida, principalmente se você sua demais. E atenção, até as 23h59 de hoje, o site da Insider inteiro está com frete grátis. Então aproveite tudo isso que eu te falei com o cupom LITO. Você ganha 18% de desconto na sua primeira compra no site da Insider ou 12% se você já é cliente. O link está na descrição do vídeo ou nesse QR Code aqui na tela. De volta para nossa história. O voo 255 decolou às 18h53 no horário local e fez a primeira etapa até Detroit Metropolitan Wayne County, sem nenhum imprevisto. Com o avião já no gate, um mecânico da Northwest entrou na cabine, consultou o livro de bordo e viu que não tinha nenhuma discrepância na aeronave e que nenhum serviço tinha sido feito lá em Saginaw. 15 minutos depois, o primeiro oficial recebeu a documentação relativa ao voo, enquanto o comandante efetuava o walk-around, que é uma inspeção visual externa da aeronave que é feita antes de cada voo, para verificar se está tudo certo. Às 20h29, a tripulação recebeu o relatório do peso da aeronave, que era de 65.339 quilos, com 149 passageiros a bordo e 6 tripulantes na etapa até Detroit, junto com os cálculos de performance para decolagem na pista 21 esquerda e 21 direita. 3 minutos depois, teve início o pushback do MD-82, com a tripulação realizando o Before Start Checklist.
Às 8h34, o voo 255 recebeu a liberação do controle de solo de Detroit para iniciar o táxi utilizando a Taxiway Charlie, com destino à cabeceira da pista 3 Charlie, onde seria realizada a decolagem. 10 minutos antes, havia ocorrido uma mudança na direção do vento e a cabeceira mudou da pista 21 para a pista 3, sendo decidida que as pistas laterais, a 3L e a 3 Romeo, ficariam destinadas para um pouso, enquanto a pista central seria utilizada para decolagens. Essa mudança foi comunicada através do ATIS Hotel, que por algum motivo não foi ouvido pela tripulação antes do início do táxi. ATIS é um serviço automático de informação terminal, que é uma transmissão automática, uma gravação contínua de informações referentes a um aeroporto. E nessas informações tem coisas do clima, da pista em uso, das rotas de aproximação disponíveis, vento e qualquer informação que seja requerida pelos pilotos. E normalmente, os pilotos ouvem a transmissão ATIS local antes de entrar em contato com o centro de controle, que isso é para reduzir a carga de trabalho dos controladores e descongestionar as frequências, senão tinha que ficar falando a mesma coisa toda hora. No caso, a ATIS Hotel informava, além das pistas em uso, o teto de nuvens e a visibilidade. Informava também que a temperatura era de 31 graus, o vento de 17 nós a 300 graus e que havia possibilidades de tesouras de vento ou wind shear em baixa altitude. Como todo o cálculo de performance desse voo tinha sido feito pela Northwest considerando as pistas 21 Lima e 21 Romeo, o comandante perguntou para o primeiro oficial se, com o peso que eles estavam ali naquele momento, eles poderiam decolar na pista 3C, que era mais curta. E aí o copiloto foi olhar as cartas de performance e ele viu que o peso máximo de decolagem na pista 3C, nas temperaturas ali entre 29 e 32 graus, eram respectivamente 66.900 quilos e 65.800 quilos. Ou seja, eram maiores do que os 65.339 que eles tinham. E ele informou ao comandante que a pista 3 Charlie poderia ser utilizada. Durante o táxi, o comandante perdeu a entrada para a Taxiway Charlie e o primeiro oficial comunicou o fato para o controle de solo, que passou uma nova rota até a cabeceira 3 Charlie e reiterou que o ATIS Hotel ainda era válido, alertando sobre possível ocorrência de wind shear. Às 20h42, o controle autorizou o MD-82 a alinhar na pista 3 Charlie, mas teria de aguardar uns minutos para não entrar na esteira de turbulência do avião que havia acabado de decolar. Se você quiser saber mais sobre esteira de turbulência, veja aqui o episódio 1256. 2 minutos depois, a decolagem foi autorizada e o comandante Maus empurrou as manetes de aceleração para a potência de decolagem. A princípio, o auto-throttle não funcionou, mas 17 segundos depois que o primeiro oficial tomou uma ação, o auto-throttle engatou e a corrida de decolagem teve início. O primeiro oficial anunciou a velocidade de 100 nós e em seguida rotate. O comandante puxou o manche, mas o MD-82 decolou com dificuldade e percorreu mais pista, acabando por deixar o solo com um alto ângulo de inclinação e com a cauda quase se chocando com a pista. Logo que saiu do chão, o stick shaker começou a atuar nos manches e, estranhamente, a mensagem de stall soou na cabine com avisos luminosos no painel. Stick shaker é o aviso que o avião dá para os pilotos de que o avião está se aproximando da velocidade de perda de sustentação. Esse tipo de mensagem não é esperado com a aeronave tão próxima do solo e ainda numa decolagem. E o avião começou a rolar de um lado para o outro, até que por um curto período nivelou as asas, mas acabou chocando a ponta da asa esquerda com um poste de iluminação do pátio de um estacionamento de uma locadora de veículos, que ficava a 840 metros do final da pista. Com o choque, 5,5 metros da ponta da asa foi arrancada e o avião começou a rodar, abaixando a asa esquerda e atingindo um outro poste no segundo estacionamento de locadora.
O que restava da asa se chocou com o teto do escritório da locadora. Os 14 segundos do voo 255 terminaram com o MD-82 caindo em uma rodovia já fora do aeroporto e deslizando pelo asfalto até atingir a cabeceira de uma ponte ferroviária, se desintegrando em uma enorme explosão. 3 veículos que passavam pela estrada foram atingidos pelas chamas e 2 dos seus ocupantes perderam a vida, com 5 ficando feridos, um com bastante gravidade. Dos ocupantes do avião, apenas uma menina de 4 anos de idade sobreviveu ao acidente, com sérios ferimentos, e foi encaminhada ao hospital. O que teria acontecido? A princípio, acreditava-se que uma tesoura de vento pudesse ter empurrado o MD-82 para baixo, fazendo com que ele colidisse com o poste. Porém, analisando os dados do gravador de voo, não foi percebida uma redução de velocidade nem queda súbita de altitude antes da colisão. Tesoura de vento são camadas de vento que sopram em direções opostas, muito próximas, como se fosse as lâminas de uma tesoura fechando. E como o avião está sempre sustentado pelo ar, ocorre uma grande variação, tanto perda rápida de velocidade quanto um aumento rápido de velocidade. E isso causou muitos acidentes no passado, e por isso todos os aviões hoje em dia possuem um sistema que detecta a presença de wind shear. Veja aqui no episódio 726 toda a explicação sobre tesoura de vento. Vendo os registros da caixa preta, o avião deixou o solo com uma velocidade de 169 nós, chegando a 184 no momento da colisão e subindo 14 metros. Performance bem inferior à esperada, mas isso não era condizente com o wind shear. Porém, os mesmos dados mostravam que os flaps e os slats se encontravam recolhidos no momento da decolagem, e não na posição de 11 graus, que era o esperado de acordo com os cálculos de performance para aquela decolagem. Uma piloto que estava no avião que ia decolar depois do voo 255 afirmou que viu o MD-82 com os flaps abaixados, e diante dessa discrepância, uma análise criteriosa dos destroços foi iniciada. O nível de destruição causado nas asas durante o acidente não permitiu afirmar com certeza sobre a posição dos flaps e slats. Porém, marcas encontradas no console central da cabine mostravam que a alavanca estava na posição up no momento do choque. Os slats do MD-82 eram acionados por cabos, e nos 5,5 metros da ponta da asa que foi arrancada, esses cabos foram cortados em uma posição que só seria possível se eles estivessem recolhidos. Outra evidência veio do gravador de voz. Com os slats estendidos e flaps em 11 graus, a velocidade de stall do MD-82 é de 121 nós, e com apenas os slats, essa velocidade sobe para 128 nós. Porém, a mensagem de stall soou com o avião a 169 nós. Isso só seria possível com o avião em configuração de voo, com os slats e flaps recolhidos. Então, a falta de flaps e slats na configuração de decolagem foi a causa da dificuldade em ganhar altura e, consequentemente, a colisão e a queda. Mas por que 2 pilotos altamente experientes tentariam decolar nessa configuração? Depois que a aeronave foi liberada do gate para se dirigir à pista, a tripulação tende a executar o checklist de After Start e Taxi. E a primeira instrução deste check é verificar a posição dos flaps. Porém, no voo 255, neste exato momento, o primeiro oficial sintonizou a frequência do ATIS e anotou os dados informados para a decolagem. Logo depois, ele iniciou a verificação da performance na cabeceira 3 Charlie, que o comandante tinha pedido para ele, em vez da 21. E depois disso, ainda houve o erro de pegar a Taxiway Charlie com novas instruções do controle. E aí o checklist que deveria ter sido feito foi esquecido pelo primeiro oficial e também pelo comandante. Outro item a ser verificado no check de táxi é o posicionamento do Thrust Computer Indicator, que tem que estar na posição Takeoff, TO. Sem isso, o Auto Throttle não consegue ser acoplado. E foi exatamente isso que aconteceu no momento da decolagem, e poderia ter servido de aviso sobre a não execução do checklist. O check de Before Takeoff também não foi realizado, e nem solicitado pelo comandante.
Mas o simples esquecimento de acionar os flaps não poderia levar a um acidente. Tem de haver um jeito de informar sobre isso. E existe. Se as manetes fossem levadas para frente mais do que 33% do movimento total com os flaps recolhidos, um alarme de configuração toca na cabine, com uma voz falando "flaps, flaps", mas essa mensagem não foi ouvida na gravação do voo. A energia elétrica para cada aviso do sistema central de avisos sonoros do MD-82 é fornecida por uma das 3 fontes de alimentação dentro da unidade, exceto para o sistema de indicação dos flaps. Não há redundância, e a falha de uma fonte de alimentação resultaria na perda de todos os avisos associados. A fonte de alimentação número 2 é que dá energia para os avisos de um dos 2 sistemas de indicação da posição dos flaps, avisa também da configuração de decolagem, da posição do trem de pouso, da desconexão do piloto automático, da altitude de cabine e de acionamento dos speed brakes. O circuito desta fonte de energia número 2 é protegido por um disjuntor, que na aviação a gente chama de CB, identificado com a numeração P40, que fica localizado num painel atrás do assento do comandante. E se por um acaso ocorrer um problema nesse circuito, o disjuntor salta e é facilmente identificado. No check before start, o 6º item do check pede que ambos os pilotos verifiquem o estado dos CBs. E na gravação, eles afirmaram que estava tudo certo. O aviso de stall, como ele provém de 2 sistemas distintos, apresenta um pequeno atraso em uma das mensagens, que seria captado pelo gravador de voz como se fosse um eco. Como a mensagem de stall não apresentou esse eco, era sinal de que um dos sistemas estava inoperante. E como também não ocorreu a mensagem de flaps, esse sistema só poderia ser o número 2. Uma das hipóteses levantadas é que o circuito apresentou problema e o disjuntor abriu durante o táxi, depois da verificação feita pela tripulação. Improvável. Outra hipótese é de que os pilotos deliberadamente puxaram o CB. Essa era uma prática comum entre os pilotos para inibir as insistentes mensagens de configuração de slats, quando era feito táxi com apenas um dos motores funcionando para economizar combustível. Eles faziam tanto isso que a área ao redor desse CB, em outros aviões, foi encontrada manchada, assim, com a tinta desgastada de tanta manipulação que esse CB sofria. E este é um exemplo de como criar procedimentos não estabelecidos eleva muito o risco de você perder camadas de proteção contra acidentes. No 7º aniversário do acidente, familiares inauguraram um memorial para as vítimas. O memorial está localizado próximo ao local da queda, perto da rodovia I-94 e a Middle Belt Road. A única sobrevivente, a Cecília Chichan, de 4 anos, deixou o hospital depois de 7 semanas de internação. A Cecília perdeu seus pais, o seu irmão de 6 anos no acidente. E nunca havia falado sobre esse assunto até 2013, quando participou de um documentário sobre sobreviventes únicos de acidentes. When I realized that I was the only person to survive that plane crash, I was maybe in middle school. Esse acidente é emblemático e mostra o quanto é importante que os procedimentos na aviação sejam rigorosamente seguidos. Se o checklist tivesse sido feito antes do táxi, se o CB não tivesse sido puxado, se não tivesse havido distração com outras tarefas ali na hora do táxi, se o projeto do avião não tivesse uma só fonte de alimentação para aquele alarme, qualquer um desses elos teria impedido o acidente de acontecer. Felizmente, alguns desses erros ficaram lá no passado, nos anos 80, e hoje é muito diferente. E felizmente eu passo todos os conhecimentos de segurança para os meus alunos da Lito Academy, que vão se formar em manutenção de aeronaves, tendo a segurança como valor primordial. Quer informações sobre a Lito Academy? Clique no link que está na descrição, litoacademy.com.br. Se você gostou de conhecer essa história desse triste acidente lá na década de 1980, deixa o like e se inscreva no canal. A gente está quase chegando em 3 milhões. Ajuda a gente aí, não custa nada se inscrever. E considere apoiar também para a gente continuar fazendo essas pesquisas, esse trabalho bonito de produção, explicando toda a teoria por trás de um acidente, com muitas artes e tudo mais. E o seu apoio nos ajuda a continuar fazendo isso. E além do seu nome aparecer aqui, ó, com esses amigos. Um grande abraço e até o próximo voo.